povo lindo! Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje o nosso quadro Babado Matutino com um convidado super especial, Filipinho. Quem conhece o Filipinho? Mas, Bess, muitas pessoas nos pediram nas redes sociais, se você não nos segue no Instagram, segue lá, @TaninhaAvila, e agora eu compartilho as coisas pessoais, mais sobre a nossa vida aqui nos Estados Unidos, sobre como é ser mãe, artesã, é uma coisa bem mais pessoal, que eu fiz um outro perfil que se chama Best Frienda, que eu compartilho tudo lá, tá bom? Não é mais só Taninha Ávila. Então, se você não conhece, convido você a correr lá e nos seguir nas redes sociais. Lá a gente compartilha muita coisa e acaba que quem segue a gente e acompanhou todo esse período de mudança, vem do Brasil, vem pra cá, depois a gente foi pro Brasil de novo, depois a gente voltou pra cá, sempre pergunta sobre um tema que é, meu Deus, como que o Felipe se adaptou na escola, como que foi pro Felipe entrar pra uma escola nos Estados Unidos, ele falava inglês, como é que ele se saiu, e a gente vai falar sobre tudo isso agora. Mas antes, o que elas vão fazer? Se inscrever no canal e deixar o joinha. Menino, já tá profissa, já tá bom pra nós trazer aqui direto, que agora pra ele eu sei que vocês vão dar like. Então dá o like aí. Então, pessoal, essa introdução pequena, esse pedido pra você seguir nas redes sociais, se inscrever, deixar aquele joinha no canal e deixar aqui nos comentários sugestões pra mais vídeos, né? Talvez elas tenham alguma curiosidade e a gente tá aqui pra poder conversar um pouquinho com vocês. Então vamos lá, Felipe. A primeira coisa que vale a gente falar do início de tudo foi que a gente veio pra cá em 2017, né? E em 2017 você tinha quantos anos? Eu tinha 5 anos. Tinha 5 aninhos. Você falava inglês? Não. Nem tipo The Books on the Table? Nem Não. isso. Eu só sabia um pouquinho de falar os números, essas coisas. Algumas vezes eu não sabia falar 10 de inglês e eu falava 5 de novo. Então é mais ou menos só pra vocês terem uma noção o nível da eloquência do rapaz. Então, como vocês podem perceber, não foi uma coisa assim super simples, que ele entrou para uma escola e lá ele já tinha facilidade com o idioma. Não, ele era cruzinho, não sabia nada, né, Felipinho? Então eu vou falando, o Felipe vai confirmando se eu tô certa ou se eu tô errada. Um ponto interessante que vale a gente falar é o seguinte: tudo isso que a gente está falando aqui é baseado na escola dele. Ele entrou para uma escola particular, católica, uma educação muito boa, e dentro dessa metodologia deles, dentro de todo esse ensino, eles não tinham disponível lá uma pessoa para poder traduzir. Geralmente, quando você vai para algumas escolas da Flórida ou para onde que tem um grupo muito grande de imigrantes, sempre tem à disposição do aluno um tradutor ou alguma pessoa para poder ajudar aquela adaptação do idioma. Aqui o Felipe não teve isso. A gente ainda perguntou, olha, por favor, o nosso filho não fala inglês, teria como vocês ajudar e tudo mais? Não. Ele vai ter que vir. O máximo que a gente pode oferecer para ele que eles ofereceram para você foi uma professora de reforço, né, Felipe? Tinha alguns momentos que ele saía e ia para uma aulinha com uma professora onde ele jogava, brincava em inglês para poder meio que ir se familiarizando com o idioma. Então, só para deixar bem claro que tem escolas aqui sim, que quando o aluno vem tem opção de tradução para poder se adaptar, né, até ficar tudo bem, mas com o Felipe não teve isso. E aí conta pra gente como que foi o primeiro dia de aula, assim, a sua sensação de chegar num lugar e as pessoas estão falando e você não tá entendendo nada. A minha sensação era tipo que, como é que eu vou me adaptar a isso, como é que eu vou adaptar a falar inglês. Mas a melhor parte de tudo era que alguns dias depois eu tava fazendo amigos, mesmo que eu não sabia falar nada de inglês. Então, alguns dias depois, mesmo sem falar inglês, você já tinha amigo. Aí depois de um garoto foi lá falar comigo, você quer brincar de dominós comigo? Aí depois eu falei, sim, só que depois eu tava falando inglês, de repente. Então, meio que foi automático. Né? As pessoas falavam, você já entendia, e aí daí a pouco você já tava falando também. Algumas vezes quando as pessoas entram aqui dos Estados Unidos, acham que você vai perceber quando você falar, mas é de repente. Ai, meu Deus! Que coisa mais linda! Então, o Felipe tá contando as experiências dele, tá, gente? Esse vídeo aqui não é pra falar o que é certo ou o que é errado. O Felipe só tá contando o que aconteceu com ele. Então, quando você chegou aqui, foi um pouquinho difícil.
Um fato curioso, um babado, que o pessoal fica querendo babado. No primeiro dia de aula, geralmente a aula vai até 3 e pouca da tarde. Ele saiu meio-dia, né? Lembra disso? E aí eu fui buscar ele na escola. Quando eu fui buscar ele na escola, gente, mas o bichinho saiu correndo, na época a gente morava em frente à escola. E aí ele, não, eu tenho que ir pra casa, eu tenho que ir pra casa fazer xixi. Você lembra disso? Porque no primeiro dia de aula, ele não sabia pedir pra ir no banheiro. Não foi, Felipe? Mas, gente, uma trouxa, hein, Felipinho? Tu podia raciocinar, rapaz. Aqui, ó. Felipe, faz uma careta, aponta pro tchutchu. O povo ia entender na hora. Assim, ó, torcia as perninhas e rebolava assim, ó. O povo ia entender que você queria ir no banheiro. Ô, gente, uma coisa, criança, né? Criança é criança. Mas uma coisa que eu não tenho vergonha. E eu não tenho coisa é se tô com piriri, se tô com vontade de ir no banheiro, se eu tô querendo comprar alguma coisa. Mas, olha, eu embolo falar. Então, assim, só pra vocês entenderem. Ele tá contando mais ou menos a experiência dele, mas assim, eu como mãe, né, o que eles falaram pra mim foi o seguinte, ó, a gente vai levar ele pra uma professora de reforço, mas não era aquele reforço que ele tinha dificuldade de aprender, não era isso, era porque ele não sabia o idioma mesmo, né? Teve uma vez que você foi brincar no outside, quando você vai brincar na hora do recreio, e era num estacionamento, né? E ele saiu correndo pelo estacionamento e a professora, aquela Olsen, a professora começou a gritar ele, começou a gritar e nada do Felipe vir. Gente, assim, a fase de adaptação foi muito difícil pra mim entender o seguinte, quando o Felipe ele estava fazendo porque ele estava desobedecendo ou porque ele estava sendo uma criança levada, ou se era porque ele não estava entendendo. No início foi um pouquinho difícil, porque a professora, quando eu fui buscar, ela falou, o Felipe me botou maluca, correndo atrás dele no estacionamento, e eu chamava e ele não vinha, e eu falava, gente, será que o Felipe estava desobedecendo ou porque ele não entendia? Naquela época você não entendia que ela estava te chamando em inglês, né? Então, assim, ele estava brincando, tá? A professora chamando e ele não sabia que ela estava chamando. Ou então dava pra saber. Outra coisa que dava pra saber, viu, Felipinho? Dava pra saber. Quando eu tô correndo lá longe, aí vem alguém em inglês falando pra mim, come on, come on, come on. Eu preciso, gente, saber o que é come on pra poder saber que a pessoa tá mandando eu vir? Ô, Felipe, sonseira, hein? Sonseira. Mas enfim, gente, águas passadas não vão lavar roupa suja ao vivo aqui no YouTube. Mas enfim, só pra vocês entenderem mais ou menos como é que foi. Foi bem difícil essa fase do início, mas que passou e nessa que ele tava todos os dias indo pra aulinha de reforço, jogar, brincar em inglês com a professora. O período letivo aqui começa em setembro, né? Então ele entrou setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando chega dezembro, 20 e poucos de dezembro, antes um pouquinho do Natal, dá uma pausa até o início de janeiro. Então passou assim, 2, 3 de janeiro, já voltam as aulas, porque é o período ali, uma pausinha por causa do Natal e Ano Novo. Quando voltou do Natal e do Ano Novo, você lembra? Ele chegou em casa com lápis, chegou com alguns brindezinhos e falando que não era mais necessário a aula de reforço. Aí eu nunca me esqueço, que ele chegou em casa triste, ai mãe, eu tenho uma notícia triste pra te dar. Aí o que foi? Eu não vou precisar mais ir na aula de reforço. Mas por quê? Porque ele gostava muito da professora e ele não ia ter mais contato com aquela professora porque não era mais necessário. Então foi uma coisa boa, mas que ele achou ruim, porque ele gostava da professora. Então é mais um outro fato curioso sobre a adaptação dele aqui, que eles, apesar de não ter oferecido nenhum tradutor, eles ofereceram um suporte fantástico, que foram as aulas, os joguinhos, é aquilo que eu sempre falo às vezes nas redes sociais. A gente aprende brincando, a gente aprende vendo filme, a gente aprende ouvindo música. Isso ajuda pra caramba a criança. Às vezes você vê que a criança, você vê ele falando, de repente eu tava falando. Por quê? Porque no dia a dia dele, ele brincava, ele interagia tudo em inglês e acaba que vai entrando na cabeça, né, filho? Então, assim, quando a gente fez uma caixinha de pergunta no Instagram, muita gente fez perguntas pra você do seguinte, é fácil fazer amizade com o americano? Você acha que essa lenda que rola por aí, que americano é frio, é difícil ser amigo de americano, o que você acha dessa história toda? Essa história aí... Fala, Felipe, não esconda nada pra nós. Eu não gosto de ser sincera às vezes, mas eu tenho que ser. Não, meu filho, tem que ser. Nós estamos perguntando, fala a verdade pra nós. Tá, essa história é uma mentira. Por causa que algumas vezes é até legal de ser. Mas eu tô dizendo assim, o comportamento com eles. Como é que eles te tratavam? Eles te tratavam meio mal por você ser brasileiro? Não. Algumas vezes
Algumas vezes eles nem falavam comigo, por causa que algumas vezes eles já se conheciam. Aí depois eles não importavam, aí depois eles nem sabiam, na verdade. Porque o que acontece é que as crianças elas já vinham de uma turminha juntas e quando o Felipe entrou, os amiguinhos já se conheciam do pre-K, né, Felipe? E aí quando o Felipe entrou, a turminha já estava toda enturmada e ele meio que não teve muito espaço. Mas, meu filho, conta pra nós quanto tempo demorou para você poder estabilizar ali o seu legado? Quanto tempo demorou para você começar a tomar conta do povo e liderar a trupe? Pouco tempo. Pouco tempo. Então, com pouco tempo, você já conquistou seu espaço. Gente, então é muito complicado a gente falar sobre esse assunto de adaptação, sofreu, não sofreu. Porque o Felipe, ele é muito flexível. Então, vocês podem perceber, ele é muito comunicativo, muito simpático. E acaba que onde ele chega, ele faz amigos. Onde ele chega, ele se dá bem com as pessoas, né? É até demais, porque... a professora sempre falava pra mim, olha, o Felipe, ele não para de falar, ele não para de conversar, ele tá sempre ali na ativa, dominando tudo, liderando tudo, e aí ela pegava ele, botava numa mesa, na outra semana ela trocava, botava na outra mesa, e ela ia trocando, botava ele em todas as mesas ele se dava bem com todo mundo e tocava ali a bagunça na escola, né, Felipe? Assim, foi a única reclamação que eu tenho dele. É isso, nunca tive reclamação que o Felipe tem dificuldade de aprender ou que o Felipe, né, não consegue acompanhar o ritmo. Não, as reclamações eram: Felipe, don't stop to talking. É claro que não é isso, né, gente? É claro que não é isso. Mas, enfim, só pra gente descontrair. Tirando essa parte dele se adaptar super bem com americanos. Mesmo porque, gente, aqui não é só americanos, né, Felipe? Na salinha dele, hoje em dia, tem 2 brasileiros na sua sala, né? Tem um que chama Elijah e tem uma que chama Maria Clara. Que Maria Clara? Que é Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara. Na minha que nós fala Ana Clara mesmo, porque nós vem de Minas. Lá em Minas é Ana Clara, não é Ana Clara, não mesmo. Mas aí tem a Ana Clara, tem o Elijah, que é Elias em inglês. E eles são brasileiros. Apesar que o Elijah, ele nasceu aqui nos Estados Unidos, não foi, meu filho? E a mãe não tem o hábito de falar com ele em português. A mãe conversa com ele em inglês, então mesmo ele sendo filhos de brasileiro, a mãe é brasileira, ele só fala inglês. O menino não sabe falar muito bem português. Gente, o dia já anoiteceu, aqui já tá dando pra nós aqui quase 8 horas da noite. Então eu dei uma ajustada ali no ISO pra dar uma clareada que tava ficando muito escuro. Mas enfim, ele tem esses amiguinhos mas lá vocês não falam em português, né? Não, mesmo eles sendo brasileiros e falando português, ser a língua materna, lá eles só falam em inglês. E mais alguma outra coisa que você queria falar para as bestas? Assim, elas estão tão ansiosas por esse momento de você compartilhar suas experiências? Tem que ter uma pergunta, né? Tem que ter uma pergunta, mas eu digo assim, às vezes você tá com desejo de falar alguma coisa que eu não perguntei. Mas enfim, ó, a gente tá fazendo esse vídeo um apanhado geral, né? Porque é muito difícil você contar do início até hoje em dia. E aí, conforme vocês forem tendo alguma outra dúvida, quiser que o Felipe responda alguma outra pergunta, vocês deixam tudo aqui, nos comentários, que eu anoto, ele volta e fala. Mas, enfim, às vezes você pode se perguntar, poxa, Taninha, mas vocês foram pra aí, ficamos 1 ano e 11 meses e voltamos pro Brasil. Eu vou ser sincera pra vocês, eu tive um pouco mais de trabalho para me adaptar com ele no Brasil, alfabetizando, porque ele se alfabetizou aqui. E depois ele voltou pro Brasil e se alfabetizou no Brasil no ano de 2019, de novo em português, mas só que tinha a questão da letra cursiva. Então, olha aqui, gente, eu suei a camisa, foi um Deus nos acuda pro Felipe acostumar. Porque aqui, filho, tá coçando o nariz, filho. Porque aqui a letra é tipo aquela letrinha de forma pequena, chama letra bastão, né, Felipe? E ele estava super acostumado a escrever dessa forma. E aí no Brasil, no caso, no Brasil, era letra cursiva, ele tomou um couro, foi muito difícil. E aí quando ele se adaptou, tudo bem, show. Em outubro a gente voltou pra cá, né? E aí ele voltou. De novembro. Aí quando foi no comecinho de novembro, ele retornou pra série que ele tinha parado. E aí os amigos que estudaram com ele já tinham ido pro 2º ano, ele retornou, continuou do 1º, porque eu fiquei com muito medo dele não se adaptar, dele ter dificuldade. Então eu falei, não, é melhor ele voltar do 1º ano, onde ele parou,
né? Ele fez o segundo ano no Brasil, voltou pra cá, fez o primeiro, continuou o primeiro, da onde ele tinha parado. E aí, os amiguinhos estão hoje no segundo ano, né? Os amiguinhos que começaram com você. Mas que isso não foi problema algum. A professora disse que ele super se enturmou com a nova turma. Tanto que na hora do recreio você brinca com os amigos antigos. Oh, eles ficam tipo numa outra parte. Ah, tá. Então a galera do segundo ano fica numa outra parte, mas se você encontra com eles, você conversa com eles. Aham, umas vezes. Isso. E assim, gente, tem algumas situações curiosas dos amiguinhos, né? Tem uma que a galera do Instagram conhece muito bem, que é a Bridget. A Bridget era uma amiguinha dele, bem gordinha, né? Ela era bem gordinha e eu não sei, gente, eu confesso pra vocês, eu não sei o que a mãe dessa menina arrumava com ela, porque ela chegava na hora da merenda e ela começava a contar as calorias das merendas dos amiguinhos, né? E aí ela pegava a merenda do Felipe e falava, você não pode comer isso tem muito açúcar, isso tem muita caloria. E aí o Felipe chegava em casa possesso, mãe, a Bridget tá se metendo na minha merenda. Aí teve um dia que eu fiz um bolo, o Felipe é apaixonado por bolo de limão com mousse, né, filha? Aí eu fiz aquele bolo de limão, botei aquele mousse de limão por cima, aí peguei um pedaço, botei no potinho pra ele levar pra escola. Quando chegou lá, aí ela, Felipe, você não pode comer isso. Tira essa cobertura, Felipe, essa cobertura vai engordar, essa cobertura tem muita caloria. E a gente, assim, são histórias curiosas que a gente sempre compartilhava no Instagram e que a gente tá compartilhando aqui com vocês, que eu acredito que só tem mesmo essa questão do idioma, ó, agora tá ficando escuro mesmo. Só tem essa questão do idioma que é um pouquinho diferente, mas eu acho assim, a questão da amizade, do respeito, do companheirismo, né? Isso tem em todos os lugares, mesmo porque aqui ele não convive só com americanos, tem brasileiros juntos também, tem a galera, o que tem pessoal da Austrália na sua sala, né? Não, ele tem um sotaque. Ah, ele tem o sotaque australiano, mas ele não é da Austrália? Acho que não. Deve ser a família, então, que é. Então, assim, ele tem... já estudou com um menino que era inglês, não era? Tem chinês. Tem chinês. Tem, eu acho. Coreano. Não, tem três. Tem três chineses. Tem japonês? Chinês é japonês? Não, chinês é chinês, japonês é japonês. A única coisa semelhante é o zoinho puxado. É chinês. Mas é diferente. Coreano é diferente. Vai explicar pra criança, né, gente? Que coreano é coreano, japonês, chinês, cada um é uma coisa. Mas, assim, tem muita gente hispana também, né? Tem o pessoal que fala espanhol, que talvez é do México, que é da Costa Rica, enfim. O Elijah, ele me falou que a avó dele, ela é da Espanha. Então, e acontece muito o seguinte, as brasileiras casarem com a galera hispana, né? Então, esse do Elijah, a mãe é brasileira, casado com o pai que é da Espanha, e no outro ano tinha um amiguinho que a mãe era argentina e o pai era brasileiro. Ah, eu me lembro, né? Liam. O Liam. A mãe era argentina e o pai era brasileiro. Então, a gente é uma mistureba que vocês não estão entendendo. Então, você não convive aqui só com o americano. Você convive com uma série de pessoas de todas as partes do mundo e é muito legal, né, filho? Então, assim, pra gente terminar o vídeo, a gente contou mais ou menos como foi a adaptação, né, como foi a escola. Lembrando que isso foi a nossa experiência. Se você tá assistindo a gente e o seu filho também passou por esse tipo de situação, mas em um outro estado aqui, talvez na Flórida ou em Massachusetts, enfim, aonde que você está nesse momento, pode compartilhar com a gente, que vai ser um prazer, né, Felipe? Felipe vai ler os comentários, gente. Então, se não tiver comentário, ele vai ficar muito tristinho. Então, conta pra gente que já tá tudo preto, o céu já tá ficando à noite. A gente precisa desligar. Fala. Assim, o que você mais gosta? Se você fosse preferir, assim, Brasil, aqui, o que você... Às vezes o pessoal pode perguntar isso, a gente já fala. Não dá pra preferir, por causa que depois a gente vai falar que a gente não gosta de país. Uhum. Só que o que eu acho que as pessoas não deveriam ter vergonha do país. As pessoas não deveriam. Meu Deus, que filósofo. Fala, meu filho. Eu Então, assim, o que você quer dizer é que mesmo você estando aqui, você tem muito orgulho do seu país, do Brasil. Muito orgulho, né? Eu comecei a ter um pouquinho de vergonha por causa que todo mundo sabia falar inglês, nasceu aqui. Aí depois foi quando o neném nasceu também, que ele nasceu aqui, aí depois eu fiquei meio confuso. Vai ser a mesma coisa? Aí depois a gente se acostumou. Porque que na verdade, filho,
ele nascendo aqui ou não faz muita diferença pra gente, porque o amor é o mesmo. Você é meu filho, ele é meu filho, não importa se você nasceu no Brasil, se ele nasceu aqui, mesmo porque Metinho, né, é um americano meio do Paraguai. Não é aquele americano, né? Na verdade, o que te deixava mais incomodado não era o fato de nascer aqui ou não, era o fato de você não falar o idioma, né? Aham. Isso. Eu acho que os pontos que eu julgava ser importante, que era falar sobre a adaptação, como foi, os amiguinhos, se foi difícil, se foi fácil, se ele já falava o inglês ou não. Eram os maiores questionamentos e eu acredito que a gente conseguiu responder algumas dessas perguntas, né? Se porventura vocês tiverem mais alguma dúvida ou mais algum interesse da gente falar sobre essa questão da educação e tudo, a gente pode vir e fazer um outro vídeo num outro dia. Tipo uma parte 2. Tipo uma parte 2, a gente faz, tranquilo. Então, manda, quem sabe, né, Felipe? Essa quarta agora tem babado matutino. Quarta que vem, parte 2 com as perguntas desse vídeo. Pode ser. Então, manda pergunta pra gente. Se tiver alguma bem interessante, a gente volta e grava outro vídeo pra vocês. Tá bom? E tem uma coisa pra falar. Deixa muito comentário pra ter parte 2. Tem que deixar muito comentário, mas tipo assim, não é, ai, por que você foi pra aí? Poxa, isso daí é uma coisa que o papai veio trabalhar, né, e são escolhas que a gente faz, né, e a gente achou que seria interessante a gente vir ter uma experiência em um outro país e olha como tem sido legal, né, o nosso filho aprender, conviver com tantas outras coisas, que experiência tão incrível que não vai ser pra ele, né, tudo que eu não pude ter, eu tô oferecendo pra ele, tudo que o meu esposo não pôde ter, oferecendo pra ele, pro nosso outro filho, então eu acho que coisas muito desse tipo, né, filho, muito invasiva, aquela coisa assim, muito pessoal, eu acho que não cabe. Perguntas para o Felipe, babado, situações constrangedoras. Aí o Felipe vai vir responder. Show, parceiro? Show. Então, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, não pode esquecer, Felipe? Se inscrever no canal, deixar o like, deixar os comentários que a gente volta para prosear um cadinho mais na parte 2.